Galera, em uma das aulas presenciais a gente estava falando sobre propriedades específicas da matéria e eu citei ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Para as duas primeiras, ponto de fusão e ponto de ebulição, eu sempre fiz uma ressalva para vocês. Eu dei um determinado valor para uma substância e falei, ó, isso aqui só vale se for a 1 atm. Então, por exemplo, o ponto de fusão da água 0 graus Celsius, ponto de ebulição 100 graus Celsius, desde que a pressão atmosférica seja 1 atm. E eu falei, só confia em mim, não estou explicando o porquê. Nessa aula eu vou explicar o porquê. Isso daqui vai ajudar vocês a responderem o exercício número 1 da lista que eu enviei para vocês. E o número 11 também, tá certo? Então vamos lá. Antes de falar da pressão atmosférica, eu preciso apresentar para vocês o conceito de pressão de vapor. Tá? Então a gente começa daqui. Olha só que zona, e tudo isso aqui vai ter que fazer um sentido para vocês daqui a pouco. O espaço é pequeno, a gente vai espremendo como pode, tá? Suponha que isso daqui é um copo cheio de água, tá certo? A água aqui está no estado líquido, imagina que seja água pura. Então a gente tem uma quantidade muito grande de moléculas de água por aqui, que eu estou representando por esses pontinhos, só algumas delas, mas está repleto de algumas delas. Está repleto de moléculas de água, tá certo? Bom, no estado líquido, assim como em qualquer estado físico, as moléculas vibram. E no estado líquido, quando comparado ao estado sólido, elas têm bastante mobilidade. Nada se compara ao estado gasoso, tá? Mas no estado líquido elas têm bastante mobilidade também. Então, conforme essas moléculas vão se movimentando, isso eu não consigo representar aqui, vai imaginando, algumas acabam por escapar. Eu disse que isso aqui é um líquido, mas algumas escapam para fora do líquido e vão formar um vaporzinho na superfície daquele líquido, tá certo? Esse vaporzinho aqui, ele vai exercer uma pressão em cima da superfície do líquido e, obviamente, que aí está o conceito que a gente precisa. Pressão de vapor, porque seria a pressão que a parte vapor de um líquido vai exercer sobre a superfície do líquido. Vamos exercitar a imaginação agora. Eu tenho um copo d'água e aqui nós estamos vendo que ela está no estado líquido. A gente enxerga a fração líquida. A gente não enxerga o que está acima da superfície da fração líquida. Pode ter certeza que acima desse líquido tem algumas moléculas de água que estão no estado gasoso. Na verdade, no estado de vapor, tá? Também tem uma diferença entre gás e vapor, assunto para outra aula. Você não enxerga, mas elas estão ali, tá? Elas estão ali e estão exercendo uma certa pressão sobre a superfície do líquido. Esse copo de água está a temperatura ambiente, estou em Londrina, deve estar uns 28 graus mais ou menos, estou chutando, qualquer valor, tá certo? Se a temperatura fosse maior, vocês concordam que as moléculas se movimentariam mais? Se elas se movimentam mais, elas tendem a sair mais também para o estado gasoso. O que ia acontecer com a pressão de vapor? Ia aumentar, tá certo? Então a gente tem outra relação importante. Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor. É óbvio, né? Tem todo um caminho que a gente percorre para decorar isso daí, para entender isso daí. Quanto maior a temperatura, maior a vibração das partículas. Se elas vibram mais, elas se movimentam mais e acabam escapando mais para o estado gasoso. Mais moléculas no estado gasoso, maior a pressão de vapor. Tá certo? Se eu pegasse um copo com o mesmo formato, com o mesmo volume de água, mas a uma temperatura bem menor. Observe que aqui ele já tem a condensação na sua superfície, porque ele está a uma temperatura baixa, tá? Estava no congelador, mas ainda está água líquida. Mesmo formato, mesmo volume, e é o mesmo líquido. Eu estou falando de água. Qual que será a pressão de vapor aqui nessa situação? Você tem que me responder que a pressão de vapor aqui é menor, tá? Porque a temperatura é menor, se a temperatura é menor, as moléculas vibram menos, se movimentam menos, escapam menos para o estado gasoso. Então a gente tem um número menor de moléculas nessa situação, eu digo, na parte de vapor, quando comparado com essa situação. Tá? Então isso daqui seria a dependência da pressão de vapor em relação à temperatura do ambiente. Todo mundo sabe que para uma substância entrar em ebulição, a gente tem que aquecer. Tá? Ebulição nada mais é do que a passagem do líquido para o gás. E toda substância pura tem um ponto de ebulição definido.
tá certo? Agora a gente vai enxergar isso daqui com outros olhos. Eu digo para vocês que a ebulição só vai acontecer toda vez que a pressão de vapor de um líquido se igualar à pressão atmosférica. Então aqui a gente entra no tema da nossa aula. Tá? A ebulição só acontece toda vez que a pressão de vapor do líquido se igualar à pressão atmosférica ali sobre aquele líquido do ambiente, tá certo? Vamos observar uma situação. Como eu disse, isso aqui era uma ilustração do meu copo que está aqui a 28 graus Celsius. O que eu vou fazer com esse camarada aqui? Eu vou pegar e vou levar o fogo num recipiente adequado, que não seja o vidro, tá? Vou começar a esquentar, coloquei chama ali embaixo e conforme a temperatura vai aumentando, você já sabe o que acontece, as moléculas vibram mais. Elas vibram mais, então elas vão escapando mais. Isso a gente já falou. Aumentou a temperatura, aumentou a pressão de vapor, tá certo? Então, à medida que essa pressão de vapor chega num valor determinado de 1 atm, é o momento que você vai ter o processo de ebulição acontecendo, tá? Explicando um pouco melhor, um pouco mais em detalhes. Pensa nesse sujeito aqui que está na beira da praia. Eu representei a água, que acho que deu para entender. Ele tem uma certa coluna de ar em cima da sua cabeça e a pressão que essa coluna de ar vai exercer tem um valor determinado de 1 atmosfera. É o que a gente representa por 1 atm, tá? Esse indivíduo aí vai ferver a água, então ele vai fazer esse processo que eu estava descrevendo agora, lá na beira da praia. Então esse copinho está aqui com esse sujeito e ele vai ferver a água. Muito bem. Conforme ele vai ferver na água, eu quero que vocês observem que a pressão atmosférica é algo que está tendendo a manter as moléculas no estado líquido. Tá? Vamos dizer aqui que a função da pressão atmosférica é manter esse líquido no estado atual, que é manter as moléculas no estado líquido, tá certo? A pressão de vapor seria a vontade desse líquido de escapar, seria a vontade dele originar um gás, tá? E conforme eu vou esquentando, a pressão de vapor aumenta, ele está tendendo a se tornar um gás. Então a pressão atmosférica segura as moléculas na fase líquida e a pressão de vapor seria o resultado, né, dessa vontade de querer ser um gás. Então, conforme esse sujeito aqui vai aquecendo essa amostra de água, para que ele tenha o processo de ebulição acontecendo, ele vai ter que aquecer até que o número de moléculas aqui seja grande o suficiente para originar uma pressão de vapor que seja igual à pressão atmosférica naquele lugar, tá? Quando isso acontecer, a gente vai ter a tendência de sair sendo maior do que a tendência de permanecer no estado líquido. A pressão de vapor, depois desse ponto, começa a ser maior do que a pressão atmosférica, tá? Então, a partir desse momento, as moléculas começam a passar espontaneamente para o estado gasoso. É isso que acontece. Então, o critério para que a ebulição aconteça é esse. Então, é óbvio que se depende da pressão atmosférica, toda vez que você for fornecer os dados de pressão, de ponto de fusão ou ponto de ebulição de uma substância, você é obrigado a falar onde que esse cara está fazendo esse processo de fervura, por exemplo. Porque isso aqui é dependente da pressão atmosférica. Se o mesmo indivíduo aqui fosse fazer a mesma operação no topo de uma montanha, convenhamos que a coluna de ar lá na praia é uma. A coluna de ar no topo de uma montanha é menor. Então a pressão atmosférica aqui é menor. Ou seja, a pressão de vapor não precisa subir tanto para que a gente tenha isso daqui se igualando à pressão atmosférica. Conclusão, a água no topo dessa montanha vai ferver a uma temperatura menor do que ela ferveria na beira da praia. Isso aqui é uma diferença importante. Se aqui na beira da praia ela ferve a 100, considerando que seja água pura, tá? Sem nenhuma impureza, o que é raro de encontrar. Aqui ela ferve a 100, aqui com certeza é menos do que 100. Suponhamos que seja em La Paz, 3.600 metros, alguma coisa do tipo. Ferveria uma temperatura bem menor. Suponhamos que seja no topo do Everest, 8.000 e tantos metros. É o ponto mais alto da Terra, né?
naquela situação a água ferveria a 71 graus Celsius. Então o ponto de ebulição da água no topo do Everest, 71 graus Celsius. Então a gente não vai falar que é aquele valor de 100 graus Celsius. Porque a coluna de ar é menor, logo a pressão atmosférica é menor, não vale o mesmo valor que vale lá para a praia. Então, para que você tenha essa igualdade acontecendo, isso aqui vai acontecer muito mais fácil no Everest. A pressão de vapor não precisa aumentar tanto para se igualar à pressão atmosférica. E qual que é o fator que aumenta a pressão de vapor, que eu falei no começo da aula? Temperatura. Conforme eu aqueço mais moléculas vão saindo aí para formar essa fase de vapor. Tá certo? Essa matéria não é nada fácil de se entender. Ela eu sei que é um tanto quanto confusa, mas vamos refletir sobre isso, assista o vídeo novamente, se ficou confuso, busque outras fontes, leia algum livro, busque outros vídeos também, tá? Para que isso faça sentido para vocês. E quando tiver muito claro na mente todas essas ideias organizadas, aí você tenta responder as questões 1 e 11, tá? Para ajudar eu vou fazer mais um vídeo ainda. Aqui eu estou falando de situações em que a água vai ferver abaixo de 100 graus Celsius. No outro vídeo eu vou falar de situações em que a água vai ferver acima de 100 graus Celsius. Beleza? Até lá!